Boa noite, meus irmãos. Então, como sempre, vamos fazer uma prece antes de começar nosso estudo desta noite. Então, Pai de amor, amigo Jesus, aqui estamos te buscando o aprendizado, o consolo. Nos envolva na tua misericórdia, que abra a nossa intuição, a nossa inspiração, Pai, para que possamos compreender e entender tudo o que for dito nesta noite. Se conosco, Jesus. Ampara nosso palestrante, nosso irmão Sandro, para que ele tenha a inspiração para passar para nós o estudo, para a nossa compreensão, para nosso entendimento. Nos envolva em paz e em harmonia, que assim seja. Minhas queridas amigas, meus caros amigos, uma boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, o guia seguro para as nossas vidas, e que possamos, nesses instantes em que optamos em estarmos aqui em uma entidade espírita, estarmos em um só pensamento, em um só desejo, para que os nossos bons pensamentos, para que ao silenciarmos as inquietações do mundo, nós possamos abrir campo para a ação benfazeja dos bons espíritos, que já programaram esta ação desde antes da nossa vinda aqui, e aqueles de nós que já encontrávamos-nos em sintonia com esses benfeitores antes mesmo de aqui adentrarmos, já estamos sendo atendidos. Nós falamos isso porque é muito importante que compreendamos o nosso que fazer enquanto criaturas humanas e, sobretudo, que em muitos momentos nós dispensamos o fruto que poderíamos colher por conta de a nossa mente não estar sintonizada ou não estar onde fisicamente estamos. Então é fundamental que estejamos em completude onde estamos, para que, em estando desta forma presentes aqui, possamos receber, possamos também colher dos bons espíritos os bons pensamentos, as boas orientações que a mais das vezes nós viemos buscar e que muitas vezes, por conta da nossa inquietude, por conta de não conseguirmos nos equilibrarmos mentalmente, não conseguimos captar as boas orientações dos espíritos. Isso, meus irmãos, que falamos, é uma questão física, é uma questão de sintonia, e a sintonia é uma questão física. É preciso que os nossos pensamentos estejam em harmonia para que possamos receber dos bons espíritos, ou melhor, repetindo, para que possamos colher do pensamento divino as boas resoluções, as boas orientações. Então, que possamos estarmos todos com o nosso pensamento em harmonia. Quando meditamos sobre o esquecimento do passado, como sendo uma lei que a divindade nos impõe no trânsito, no transcurso das nossas existências, nós precisamos recuar um pouco nas nossas reflexões para então compreendermos a necessidade do esquecimento do passado. E o nosso recuo, na noite de hoje, vai até o Livro dos Espíritos, a questão 187, salvo engano, vamos conferir aqui, 167, onde Allan Kardec pergunta aos bons espíritos qual o fim objetivado da reencarnação. Qual
a finalidade da reencarnação em algumas traduções. Por que nós reencarnamos? Qual é a necessidade de o espírito imortal ir e vir diversas vezes ao plano material para, tomando um corpo de carne, um corpo físico, passar por um período de existência onde vai enfrentar dificuldades, enfrentar problemas, onde vai colher aprendizados, onde vai fruir de novas experiências? Os espíritos respondem a Allan Kardec que o fim objetivado da reencarnação é expiação, melhoramento gradual da humanidade. E fazem uma pergunta a Allan Kardec, ou melhor, fazem uma pergunta a todos nós que nos debruçamos na busca da compreensão daquilo que somos, de por que estamos aqui. E ao encontrarmos essas respostas, percebendo que somos criaturas espirituais, que transitamos pela carne, vamos precisando de novas respostas. Então, os espíritos perguntam a Kardec, ou melhor, a todos nós: sem isso, onde a justiça? Sem isso, onde a justiça? Então, quando os espíritos respondem a Kardec que a finalidade, o objetivo da reencarnação é expiação. Expiação com X, no sentido de expiar, resgatar, ressarcir, de reequilibrar-se com algo ou com alguém. Porque quando nós falamos em expiação, estamos falando basicamente em pagar, conforme nos dizem os juros, os espíritos, os juros das nossas dívidas. E vejamos a bondade divina e a expressão que os espíritos nos trazem, que quando nós estamos expiando, na verdade nós não estamos pagando a dívida por completo, ou melhor, não está nos sendo cobrado a dívida por completo. Está nos sendo cobrado os juros dessa dívida. E a bondade divina está no ponto em que, se a criatura de bom grado apenas pagar os juros de uma dívida espiritual contraída, ela terá abonada toda a dívida. Vejamos aí a grandeza e a bondade da divindade, que oportuniza a criatura que se equivocou pagar uma pequena parte da sua dívida e, ao pagá-la, estar quites com a lei. Ora, a bondade divina, então, é incomensurável. Expiação que, conforme o dizemos e conforme vamos percebendo nas explicações que os Espíritos nos trazem, não pode ser tomada pelo prisma de castigo. Mas, a mais das vezes, a criatura humana, ao deparar-se com dificuldades, com problemas, com as vicissitudes que a vida apresenta, entra em lamentações. Fica no campo da lamúria. Fica se achando um coitadinho ou alguém que foi esquecido por Deus. Mas se a expiação, ela é uma oportunidade, é isso que ela é, uma oportunidade de refazimento de rotas, onde, a mais das vezes, a criatura precisa oferecer 1/10, 1/1000, 1/100 daquilo que deve, porque nós nos lamentamos. Mas então, quando vamos compreendendo que a reencarnação tem este objetivo, a expiação da criatura, que conduz a criatura a melhorar-se e, por conta disso, a melhora da humanidade.
Então é uma necessidade evolutiva que nós equiparemos as contas, que nós possamos oferecer um pouco daquilo o que devemos. E não é tudo o que devemos, é um pouco daquilo que devemos. E por conta disso, então, que, muito embora o esquecimento do passado verse a respeito da reencarnação, Allan Kardec vai colocar este tema no quinto de O Evangelho segundo o Espiritismo, que, se bem o lembramos, o capítulo 5 tem o título Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo mais extenso de O Evangelho segundo o Espiritismo. E por que será que um capítulo que fala das aflições humanas vem a ser o capítulo mais extenso dessa obra monumental, a terceira obra da codificação? Porque as aflições, as dores, os padecimentos, eles são algo comum à criatura humana. Não há um de nós, criaturas humanas que transitemos pela Terra, que não conhecemos o que é a dor, que não conhecemos o que é uma aflição. Não há nenhum de nós que não saibamos o que é um problema. E se porventura alguém de nós nunca tiver passado por uma dor, por um problema, por uma dificuldade, por um sofrimento, é porque muito provavelmente não estamos observando bem a nossa existência. Porque, sendo a Terra, ou estando a Terra nesse instante, em um período de transição, onde sai de uma categoria de mundos de provas e expiações, cuja principal característica é a predominância do mal. Mas o mal sob o ponto de vista de ignorância da lei divina. Porque a ignorância da lei é aquilo que resulta em atos que nós chamamos de mal. Mas o mal não é uma criação divina. Portanto, de maneira lógica e racional, o mal é a inexistência do bem. Assim como o frio é a ausência de calor. Assim como a escuridão é a ausência de luz. Então, Kardec coloca o esquecimento do passado no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das aflições humanas, porque esta temática está diretamente ligada com essas aflições que a criatura humana é convidada a experienciar como uma ferramenta pedagógica para o seu progresso, para a sua evolução moral. E por isso que, na listagem de itens que Kardec coloca nesse capítulo, este tema vem após aqueles dois que falam das causas das aflições. O primeiro que fala das causas atuais das aflições, que é onde a criatura humana passa por problemas, dificuldades, por aflições que foram criadas por ela mesma nessa existência. E o segundo, que aí tem uma ligação direta com a necessidade do esquecimento do passado, e o esquecimento do passado é o esquecimento de vidas, de existências anteriores, não é o esquecimento daquilo que aconteceu nessa existência. Muito embora nós nos esqueçamos de muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, por não haver necessidade de guardarmos determinadas coisas, sobretudo aquelas que nós fazemos no automatismo. Então, esquecer o passado ou esquecer existências anteriores é uma necessidade para que a criatura possa então dar curso à sua existência atual.
para que ela possa, de maneira tranquila ou maneira serena, poder enfrentar os desafios que foram programados para a sua existência. E a mais das vezes esses desafios eles dizem respeito a relações interpessoais da criatura humana. E aí, então, se justifica esquecer-se os equívocos cometidos em existências anteriores, ou esquecer-se das, entre aspas, ofensas sofridas, para que no convívio diário com as criaturas que fazem parte do nosso núcleo familiar, da nossa rotina do dia a dia, nós possamos então vencermos essas barreiras. Allan Kardec, então, já que os espíritos vão dizer que o esquecimento do passado é uma necessidade, e isso está posto na questão 392 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Os espíritos respondem: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido o seu passado, ele é mais senhor de si. E embora os espíritos tenham dito a Kardec por que esquecer o passado, então Kardec volta e faz um novo questionamento, ou melhor, ele faz um combo de questionamentos na próxima interrogação que ele faz em O Livro dos Espíritos, porque ele faz 3 perguntas em uma só. E ele vai dizer o seguinte, ele vai perguntar o seguinte aos espíritos. Primeiro, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? E, meus irmãos, é importante que meditemos sobre as perguntas que Kardec faz em O Livro dos Espíritos, porque muitas vezes as perguntas que Kardec faz são mais importantes que as respostas que os espíritos dão. Nesse caso, a importância é similar. Mas é importante que meditemos sobre o que Kardec está perguntando. Tentemos nos colocarmos na mente do codificador para tentarmos entender o de que ele está falando, ou o que ele está tentando induzir os espíritos a falarem. Então Kardec pergunta: ora, como pode alguém pagar por um equívoco que cometeu e que não se recorda? Depois ele faz mais uma pergunta. Como pode aproveitar da experiência de vidas que se esqueceu? Como que aquela criatura que está encarnada vai aproveitar daquilo que aprendeu, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral? Vai aproveitar das experiências que viveu, sejam elas experiências positivas ou experiências funestas, na existência atual, se ele não se lembra das mesmas. E para finalizar o questionamento de Kardec, ele vai fazer uma reflexão e depois vai fazer a pergunta. Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. Eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Ora, se a criatura se esquece daquilo que lhe aconteceu nas existências anteriores, todas as experiências que ela tem na existência atual é como se fosse um novo recomeço. Porque, não lembrando do que lhe aconteceu, é como se passasse pela mesma experiência, ou melhor, por uma nova experiência que não fica registrada, já que é o esquecimento do passado. Aí os espíritos vão dar uma resposta a Kardec
um pouco mais extensa. Eles dizem o seguinte: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito, se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, eles querem dizer, ou seja, quando o espírito desencarna, diante de seus olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Aqui abrimos um parênteses e fazemos uma reflexão. Os espíritos dizem a Kardec que a cada existência a criatura se torna mais inteligente e tem mais possibilidades de decidir sobre os rumos da sua existência, e rumos esses que lhe conduzam ao bem. E os espíritos vão dizer que quando a criatura desencarna, ela revê a sua existência anterior, revê a sua vida. Bom, eles não estão querendo dizer que quando a criatura desencarna, ela consegue rever as existências passadas todas. Eles estão dizendo que quando desencarna, e aquilo que já temos notícia em obras complementares, André Luiz nos fala isso, Manuel Filomeno de Miranda nos fala isso também, que quando nós desencarnamos é como se passasse um filme da nossa existência. Filme este onde vemos os equívocos que cometeram, que serão causa de remorso, e onde vemos também as resoluções erradas que tivemos, mas também as resoluções que deveríamos ter tomado. Porque este filme que passa na consciência da criatura quando desencarna, ele nada mais é do que o rememorar dos objetivos pelos quais a criatura reencarnou. E que, a mais das vezes, repetimos, por conta do tipo de espírito que somos, porque se estamos ligados em um mundo de provas e expiações, que nesse instante transita para uma nova qualidade de mundos, onde as criaturas estejam regeneradas, mas que, infelizmente, a maioria dos espíritos reencarnados aqui, conforme informação dos espíritos, não terão mais condições de reencarnar no planeta Terra, é porque essa maioria de espíritos que aqui estamos, ainda transitamos pela faixa do equívoco, pela faixa que nos prende a um mundo de provas e expiações, onde impera a ignorância da lei de Deus. Por consequência, impera a ação no mal, a ação equivocada que ocasiona o mal. Então é preciso que nós tenhamos consciência dessa condição que a maioria dos espíritos na Terra apresentamos, nos enquadrarmos nela, mas buscarmos a nossa renovação espiritual. E os espíritos continuam. Reconhece justa a sua situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Ou seja, quando o espírito então desencarna e percebe este filme, ele nota que a condição que ele se encontra, ela é justa. E por que os espíritos fazem essa referência? Porque, a mais das vezes, a notícia que temos dos espíritos quando desencarnam é que o período de perturbação entre o desencarne e o tomar-se consciência do seu estado na erraticidade
é um período de perturbação dolorosa. É um período de perturbação onde este filme que passa na sua cabeça e onde os seus equívocos, os seus vícios, dão causa a um sofrimento moral, que é mais ou menos longo de acordo com cada um de nós. Então é importante que percebamos que as boas resoluções, os bons atos, o refazimento do caminho é uma necessidade imperiosa de cada qual de nós. E os Espíritos continuam. Escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a Espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa em que sobre si toma, ciente de que o Espírito que for dado por seu guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar as faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, a que instintivamente resistis, atribuindo a mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Quando os Espíritos nos dizem que volta e meia a criatura tem pensamentos criminosos, eles não estão falando, meus irmãos, de pensamentos dos criminosos que cometem crimes à luz da justiça mundana. Eles estão falando que a maioria das criaturas humanas que transitamos na Terra, repetimos mais uma vez, por conta do nosso estágio evolutivo, temos pensamentos que dizem respeito à nossa condição. Quando eles dizem pensamentos criminosos, eles estão dizendo pensamentos que estão à margem da lei divina. Porque a referência que os Espíritos usam não é, por exemplo, a legislação à época da codificação, à época da publicação de um livro dos Espíritos em 1857 na França. Não é a legislação francesa, assim como não é a legislação de um outro país, de uma outra nação, seja nesta ou naquela época. A referência que os Espíritos usam é a lei divina. E quando eles falam em pensamentos criminosos, são pensamentos que estão contrários à lei divina. Então, quando a criatura tem um pensamento de inveja, ela está tendo, por mais pesado que possa parecer a expressão ou a palavra usada pelos Espíritos, o verbo é um pensamento criminoso. Quando eu tenho um pensamento que me leva ao ciúme, à raiva, à mágoa, ao rancor, ao ódio, eu estou tendo pensamentos, e mais do que pensamentos, ações, mesmo que veladas, contrárias à lei divina. E sendo assim, eu estou tendo pensamentos aos olhos da divindade que são criminosos. Por quê? Porque esses pensamentos e essas ações gerarão uma mácula, uma nódoa espiritual, que ficará registrada em nosso perispírito. O laço que une
o espírito que somos ao corpo que temos, e que é o registro das nossas existências e das nossas experiências, que é o que precisa ser depurado para que a nossa condição espiritual melhore, e que só será depurado no contato com a carne. Imaginemos então o perispírito como sendo um papel carbono para os mais antigos como eu. Um papel carbono que precisa de totalmente escuro tornar-se o mais claro possível. E esta clareza só será dada à medida em que for impregnando no papel a tinta que há nele. Assim é o perispírito. O perispírito precisa ir impregnando na carne o que há de mazela nele, que não é um atributo do perispírito, mas é uma condição transitória espiritual, porque as mazelas morais são do espírito, mas elas precisam ficar arquivadas, para que, à medida da necessidade, elas sejam colocadas na impressora, ou melhor, sejam impressas através da impressora que registra no corpo físico as necessidades. Então, meus irmãos, o esquecimento do passado se torna uma condição imperiosa para que consigamos dar cabo das nossas existências. Porque quem de nós conseguiria, de maneira natural, transitar no seio de uma família onde saibamos que a atual esposa nos traiu? O filho foi um assassino de nossas existências. A filha fora violentada por nós em outra existência. Ou que eu tenha sido... Abrimos um parênteses aqui, porque muitas vezes também, quando nós queremos saber das nossas existências anteriores, é para saber que posição ocupamos. Se eu for um rei, se eu for uma rainha, se eu for alguém de importância. Mas posso ter sido um rei, uma rainha, alguém de notoriedade, mas e se, por exemplo, eu fosse um rei que tenha instituído, junto com o papado, a Santa Inquisição ou o Santo Ofício, que conduziu resoluções que conduziram milhares, milhões de pessoas à morte, à tortura, ao escárnio. Eu teria orgulho de me apresentar como tal rei, como tal papa, como tal bispo? E eu teria condições de dar curso da minha existência lembrando dos crimes por mim cometidos? Então, meus irmãos, o esquecimento do passado é uma necessidade para que tenhamos condições bem razoáveis de cumprirmos os nossos compromissos. Mas esse esquecimento do passado, nos dizem os Espíritos, não é completo. E aí é que está a necessidade de compreensão dele. Por quê? Porque nos vem a consciência, ou nos é possibilitado usufruirmos daquelas informações que são necessárias para o bom êxito da nossa existência. Então, alguns tipos de conhecimentos que já adquirimos, a nossa inteligência, aptidões que temos, que vêm
ao consciente, para que, em nos utilizando bem dessas possibilidades, possamos cumprir os nossos compromissos. Mas também, como um alerta para o que precisa ser feito, então, para que a nossa existência seja exitosa, nos vem à tona as tendências instintivas. Nos vem à tona aquilo em que precisamos nos melhorar. E os Espíritos vão nos dizer que, a mais das vezes, o espírito fica preso, a criatura fica presa em um estado de consciência por séculos, por milênios, estacionário. Os Espíritos nos dizem isso. E mais do que isso. No conjunto da humanidade, os Espíritos nos dizem que no transcurso de milênios a humanidade pouco se modificou moralmente. Que, a mais das vezes, avançamos em tecnologia, avançamos em conhecimento, avançamos em conforto, mas modificamos as táticas, modificamos as armas para o exercício dos nossos equívocos. Então, este alerta que os Espíritos nos fazem não é um alerta que torna a doutrina espírita pessimista. Pelo contrário. Sendo a doutrina espírita racional, sendo a doutrina espírita uma doutrina individualista, porque a doutrina espírita não pretende e não coloca na boca de Kardec ou na pena de Kardec, nem nas palavras dos Espíritos, que ela é uma doutrina que salvará a humanidade. Mas deixa muito claro que é uma doutrina que salva aquela criatura que pretende por ela ser salva. Ou melhor, fazer uso das informações que o Espiritismo oferece para que, impondo em prática essas informações à luz do Evangelho trazido por Jesus, possa então salvar-se a si. E à medida que trabalha para o seu adiantamento, também oferece um cadinho daquilo que recebe ao seu semelhante. Oferece um pouco daquilo que conseguiu compreender àqueles que estão no caminho consigo. Pauta a sua existência naquele que não é novidade para nenhum de nós, porque já fora trazida essa informação há pelo menos aproximadamente 3.500 anos. Porque quando Jesus é interrogado pelo doutor da lei aquele sobre o mandamento maior, Jesus então lhe devolve a pergunta, pedindo que dissesse o doutor da lei qual era o mandamento maior e como ele o entendia. E o doutor da lei então responde a Jesus que o mandamento maior da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma ideia que já transitava no pensamento religioso judaico. Uma ideia de pelo menos 3.500 anos, e que, se nós formos buscar a sua origem, nós vamos ver que esse pensamento já fora trazido por Hermes no Antigo Egito, e aí recuamos a 4, 5 mil anos. Quer dizer, a ideia do bem ao próximo como ferramenta de elevação espiritual é uma ideia que não é novidade. É uma ideia que não tem apenas aí 160 anos junto com a doutrina espírita. Não. É uma ideia que já é conhecida da humanidade desde que o homem passou a ter a consciência de si próprio. Porque
se é o bem ao próximo, se é a caridade que faz com que a criatura alcance a sua elevação espiritual, essa ideia tem que ser oferecida por Deus desde que a humanidade tomou conhecimento de si. Então, meus irmãos, o esquecimento do passado é uma ferramenta para que nós possamos melhor exercitar este único e imperioso dever que temos e cujas consequências é atingirmos o nosso objetivo existencial. Aquilo que vulgarmente chamamos de felicidade. E que Jesus pontuou como sendo o reino dos céus. Disse ele: o reino dos céus está dentro de vós. Mas para acessar o reino dos céus que jaz dentro de nós, é preciso que, no convívio com as criaturas que transitam com nós na nossa existência, possamos experienciar este amor desinteressado. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos muita paz.